Olá, meus caros. Bem-vindos aí a mais uma live dos patronos. E hoje eu separei o assunto do Obamagate para ser o tema principal, depois abrir para perguntas genéricas, o que vocês quiserem, né? E por que eu separei esse tema, né? Porque é um tema que está sendo muito falado aqui nos Estados Unidos essa semana, totalmente quase ignorado na imprensa brasileira, salvo raras exceções. E quando falam do caso do Obamagate, até aqui nos Estados Unidos, o grosso da mídia mainstream, né, fala como se fosse uma cortina de fumaça apenas, levantada pelo Trump, acima de tudo, para desviar dos problemas da pandemia, da a popularidade dele que caiu por conta da pandemia e tudo mais. E não é bem assim, né? É verdade, já vou adiantar aqui a conclusão, que não existe uma smoking gun, o batom na cueca, contra o Obama, né? Mas os indícios não são nada tranquilos para a turma democrata em geral. E isso vai muito na linha daquilo que eu venho alertando há muito tempo, e um livro, inclusive, que me foi sugerido por um patrono, estou sentindo, inclusive, falta das participações dele, o Sérgio, que é o Resistance at All Costs, da Kimberly Strassel. Ela é membro do board do Wall Street Journal. E eu já citei esse livro várias vezes, já escrevi sobre ele, e é o livro, a dica da semana, portanto, né? E muito do que eu vou usar aqui, até porque eu tenho na memória bastante coisa, mas são 2 anos e pouco de história já que leva a esse Obamagate, e eu não vou lembrar de tudo e vou usar uma colinha aqui e também não vou falar de tudo, né? Porque tem mais coisas no meio dessas entranhas aí, mas eu vou falar do principal e vou usar como fonte justamente um resumo lá de um capítulo da Kimberly. E, em geral, o que é o Obamagate? Do que se trata isso, né? É um tema que é muito caro aos conservadores em geral, que é o uso do tal deep state, do aparato estatal, dos burocratas que compõem o staff supostamente impessoal, imparcial do governo, do Estado, na verdade, né? E que, na prática, acaba sendo usado para minar um governo do qual eles não gostam. Então, tem um viés, esse staff, ele é uma forma, se a gente puder chamar assim, é uma forma velada que a esquerda, em geral, encontrou, até porque, via de regra, funcionário público é muito mais de esquerda do que liberal ou conservador. Então, é uma forma que a esquerda encontrou, de certa maneira, para vencer no tapetão. Perde eleições, não consegue emplacar suas agendas, via de regra os governos são uns fiascos, mas eles não perdem o poder necessariamente. E por quê? Em boa parte porque eles controlam, então, o deep state, né? O establishment. E isso não é brincadeira. E eu vou trazer aqui alguns dados que eu espero que deixarão claro que a gente está falando de uma possível conspiração com o conhecimento do ex-presidente da República para derrubar o presidente Trump. Então, tese conspiratória ou não, eu deixo cada um julgar. Mas existem indícios, em alguns casos provas, de uma ação criminosa de membros do Estado, né, do FBI, por exemplo, que colocaram em risco a República Americana. Né? Inclusive, enfraquecem, e essa é a grande tese da Kimberly Strassel no Resistance at All Costs, enfraquecem muito mais as instituições republicanas do que qualquer ameaça supostamente fascista que viria do Trump e que eles alegam combater. Né? Muitos. Inclusive com o conluio da imprensa, e vai ficar claro também a participação da mídia nessa história toda. Bom, para começo de conversa, o que nós temos de mais concreto é o tal do relatório. E assim começou toda a investigação, isso é importante para vocês entenderem, assim começou toda a investigação do tal conluio do Trump em 2016 com os russos, que teria sido responsável pela sua vitória, né? E daí achavam que ia ter um impeachment e tudo mais. Tudo começou por conta de um dossiê preparado pelo GPS Fusion, que subcontratou um ex-agente do MI6, né, da espionagem britânica, que tinha elos com russos. E hoje já é um fato, isso já não é mais teoria. Esse relatório do GPS Fusion foi contratado e pago
pelo DNC, que é o Diretório Nacional Democrata, né? Um professor que nem russo era, que repetiu alguma coisa, né, que teria escutado de um membro de terceiro escalão da campanha do Trump, que repetiu isso de uma forma aparentemente aleatória para um diplomata, fez chegar num agente do FBI. E isso foi vazado para a mídia, no caso foi o BuzzFeed na época, que publicou, então, esse bizu do bizu do bizu, e com base naquilo que foi publicado na imprensa, usou-se como arcabouço para alegar que havia evidências de um complô e que isso precisa ser investigado. Então, reparem a coisa aparentemente circular, né? Um relatório foi preparado a mando e pago a soldo do Diretório Nacional Democrata. Esse relatório, que foi fabricado pelo GPS Fusion, uma empresa privada, que subcontratou um ex-agente do MI6 com elos com russos, né? Produziu boatos de uma possível collusion, né? Um conluio. Isso chegou até a imprensa vazado por eles mesmos. E porque saiu na imprensa, alegou-se por meio do FBI que tinha matéria suficiente para abrir uma investigação. Bom, a investigação do FBI, logo de cara, fez algo que nunca foi feito antes, e aí começa o esgarçamento institucional produzido em nome do combate a uma ameaça às instituições democráticas americanas. O que ele fez? Ele lançou uma investigação de contra-inteligência a uma política doméstica, uma campanha política doméstica, né? Isso não tem precedente na história americana. E o FBI, ao fazer isso, sequer conseguiu colocar como algum tipo de indício um crime. Então, era um boato, havia ali relações suspeitas, conversas, e temos que averiguar isso. Por quê? Porque vazou que saiu na mídia que tem conluio. Tá? E quem vazou? Não se sabe. Depois foi se descobrir que foi o relatório, o tal dossiê Fusion, que foi fabricado a mando do Partido Democrata. Então, veja só o que já temos aqui logo nesse começo, né? Os diretores do FBI, eles têm um mandato de 10 anos, né? E, a princípio, acreditava-se que isso era para blindar justamente os diretores do FBI de pressão política. O que se viu com o caso do James Comey à frente do FBI foi justamente o contrário. Foi que, às vezes, eles estão justamente inoculados de qualquer tipo de accountability. Estão blindados de qualquer tipo de transparência política, né? O Comey, como vamos ver logo mais, ele foi demitido pelo Trump, e com todos os motivos do mundo, quebra de confiança óbvia, né? E isso foi usado depois para acusar o presidente americano de obstrução do trabalho do FBI, né? Bom, esses relatórios que o FBI produziu ao longo dessa investigação continham inúmeras informações políticas sobre todos os encontros que o time de transição vencedor em 2016, né, vinha fazendo, inclusive com vários planos políticos. Tudo isso entregue aos diretores do FBI e aos seus superiores, né? E que não tinha nada a ver com Rússia, só para ficar claro, né? Então veja o grau de invasão, de avanço do establishment, do staff do FBI em relação a um governo que ia começar e com vários coisas ali, vários temas ali que não tinham nada a ver com o tema original da investigação, que já era absolutamente frágil, né? Era feito muito mais em espuma do que qualquer coisa concreta, e normalmente, só para a gente ter ideia, como é que acontece? Você é provocado com algum tipo de indício de crime e abre uma investigação. Você não abre uma investigação para ver se existe um crime do nada, né? Ou seja, tudo isso já configura aí um abuso enorme de poder do FBI, né? E máscaras vão caindo, mostrando o grau de politização da Polícia Federal Americana, né, que é o análogo, sob o James Comey. Bom, para você poder investigar um cidadão americano em relação a questões de terrorismo, de contra-inteligência, para você chegar nesse nível,
você precisa da aprovação do FISA, né? FISA, que é um órgão, uma corte, na verdade, que justamente precisa dar permissão, e são juízes anônimos, é um negócio absolutamente difícil de você conseguir, justamente para preservar o cidadão americano do abuso de poder, né? Então, você não pode simplesmente abrir investigações sobre o cidadão americano, sobre crimes internacionais e de terrorismo e de contra-inteligência dessa forma. Inclusive, isso é o motivo da divisão da CIA e do FBI, né? A CIA existe exatamente porque ela investiga coisas fora dos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos é jurisdição do FBI. Pois bem, eles criaram um pretexto de você, e muitos vêm fazendo isso, é verdade, de você poder ouvir um cidadão americano com base numa suspeita de algum estrangeiro que você sabe que conversa com esse cidadão. Então você alega que está botando uma escuta em cima de um diplomata tal, que você acha que está vazando informações perigosas de terrorismo, que caberiam investigações de contra-inteligência, e você sabe que, no fundo, ele está conversando com um cidadão americano que é quem você, na prática, quer espionar, né? Pois bem, o que veio à tona ao longo do tempo é que vários desses diretores do FBI e das investigações abertas nesse período do governo Obama, né, ou gente apontada pelo governo Obama, estava justamente fazendo uma espécie de engenharia reversa. Estava exatamente identificando quem que eles queriam investigar nos Estados Unidos, com quem que eles conversavam lá fora, e aí partia para abrir um pedido de investigação ao FISA para poder espionar essa turma. Ou seja, era de fato uma forma velada, disfarçada, de você poder investigar todos aqueles que faziam parte do grupo de campanha que seria governo do presidente Trump logo depois. Aliás, só um parênteses, o presidente Obama foi o primeiro caso na história, né, 50º, sei lá quanto, 8º, já nem sei, presidente americano, que 52º, nem lembro, ele foi o primeiro que não deu boas-vindas ao presidente que lhe sucedeu, né? Então, veja que isso já havia um antagonismo ali e uma má vontade incrível em relação ao governo que chegava, porque toda a narrativa democrata e do Obama era de que era um usurpador que venceu de forma ilegal e que representava uma terrível ameaça às instituições americanas. Pois bem, o James Comey, diante de vários relatórios que ele recebia dos seus subalternos, né, ele tinha que transmitir isso ao chefe, né, hierárquico. E veja que coincidência também, né, a decisão de quem vai ser o diretor-geral da Polícia Federal, um assunto bastante em voga no Brasil hoje, cabe ao presidente. O chefe do Comey é o Trump, né? Pois bem, o Comey começou a ocultar do seu chefe, do presidente americano, inúmeras informações importantes dos casos, né, que ele deveria ter relatado, e escondeu, por outro lado, vários trabalhos que a agência, o Bureau, né, o FBI, estava fazendo em relação a pessoas muito próximas do próprio Trump. A turma do Obama já tinha uma narrativa pronta a essa altura e que foi ventilada para toda a imprensa que ele conta com incrível boa vontade para disseminar, né? Que era o seguinte: o Putin queria que Trump vencesse. E o Trump e sua equipe de campanha aceitaram todas as ofertas de manipulação durante a campanha. E daí surge, então, a narrativa toda do conluio com a Rússia, que a imprensa martelou durante mais de 2 anos de forma incessante e dando como favas contadas, tá? Dando como favas contadas. Pois bem, o relatório que a administração do Trump depois descobriu contou com 125 histórias vazadas, tá? Em um só dia, contendo informação
que potencialmente podia causar estrago, inclusive na segurança nacional, tá? E que o Trump, na época, acusou, então, de viver em cima de um staff que era uma república do vazamento, né? Não sei se vocês lembram disso, quem acompanhou na época, mas o Trump viveu ali um clima de paranoia a certa altura, e foi logo no começo, em relação a todo esse staff que trabalhava para ele, que supostamente devia fidelidade, né? Fidelidade a ele, e, de certa forma, estava vazando para a imprensa inúmeras coisas sensíveis à segurança nacional para colocar o Trump e a sua gestão em maus lençóis, né? O colunista do Washington Post, que é um jornal crítico ao Trump, né, o Mark Thiessen, chegou a escrever, na época, que havia uma grande ironia, né, que os gênios estavam compartilhando informações sensíveis do governo Trump, de inteligência, supostamente ligada aos russos, com a imprensa, né, com a mídia, que, obviamente, ia relatar isso para o mundo todo, e depois alegavam que isso demonstrava que o governo Trump e o presidente não podiam ser confiados em relação a informações sensíveis de inteligência. Então, eles vazavam numa ordem de dezenas por dia, a imprensa usava as mais bombásticas, né? E mesmo assim nada comprometedor do ponto de vista de crime cometido pelo presidente ou sua equipe, né? E isso ia para a mídia, e isso era prova, então, de que o Trump não era confiável em relação às informações sigilosas. Então, vai vendo que a coisa vai somando uma história quase surrealista, né, de inversões de fatos, e é com isso que a gente está lidando até hoje. Bom, mesmo esse Comey, que era alguém totalmente ligado aos democratas e que não gostava do Trump, que ocultava informações do chefe, mesmo ele teve que reconhecer, teve que admitir que os envolvidos na campanha não cometeram nenhum tipo de crime, né? E quando o Trump perguntou especificamente ao Comey, em várias ocasiões, né, se ele poderia tornar público que ele, presidente, não estava sob investigação do FBI, tá, para tirar aquela nuvem de suspeita que pairava sobre o Trump, e a mídia mesmo repetia que o Trump podia estar sendo investigado e tudo mais, o Comey ignorou o chefe, né? Não atendeu a esse simples pedido de relatar, olha, o presidente não está sob investigação. Por quê? Porque ele queria, de alguma forma, jogar lenha na fogueira e atiçar, alimentar a narrativa de que havia, sim, uma suspeita, inclusive encostando no presidente americano, e que ele poderia ter participado desse conluio. Inclusive, tem um caso que eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas que envolveu o filho do presidente, né, o Trump Jr., e uma coisa, um encontro que ele teve no Trump Tower, um negócio realmente absurdo, mas isso foi usado para tentar chegar perto do presidente também. Pois bem, em maio de 2017, o James Comey foi, então, demitido, tá? E aí surge a segunda etapa da narrativa toda dos opositores de Trump, de obstrução da justiça, né, e do trabalho de investigação do FBI, porque o Trump não podia ter demitido o diretor do FBI. Vamos trazer também para um paralelo aí, né? Cabe ao presidente escolher. Houve uma quebra de confiança, ele está absolutamente insatisfeito com o trabalho do Comey. Ele pode demitir. Isso não é, por si só, obstrução. A menos que ele tenha ameaçado o Comey que ele vai ser demitido se ele não interromper ou não largar algum tipo de investigação, o que jamais ocorreu. Vamos traçar só o paralelo? O ex-ministro Moro, o delegado Saad e o delegado Valeixo, os três confirmaram em depoimentos que o presidente Bolsonaro nunca pediu a eles que houvesse algum tipo de interferência indecorosa, indevida no trabalho da Polícia Federal. Alegam que ele queria mexer na superintendência ou na diretoria geral, se fosse o caso, porque ele queria,
praticar a tal ingerência que seria o crime. Né? Mas veja que é uma intenção suposta de crime. Nunca houve a obstrução do trabalho do FBI. O Comey podia ter sido demitido pelo Trump. Tinha várias razões e vários motivos pessoais, subjetivos ou um tanto objetivos, cá entre nós, para ocorrer essa demissão. Ela ocorreu e a narrativa mudou e aumentou em relação ao conluio, porque agora havia, além disso, a obstrução. Ou seja, o Comey estava sendo demitido porque havia fogo por trás dessa fumaça e o Trump estava querendo ocultar as investigações. Não há nenhum indício de que foi isso. Tá? Pois bem, no dia 17, isso foi 9 de maio, no dia 17 de maio de 2017, o Attorney General, o advogado-geral, anunciou que o ex-diretor do FBI, Bob Mueller, o Robert Mueller, seria o encarregado da investigação do tal conluio, né, dos laços aí supostos entre Trump e a Rússia. Bom, o Comey já tinha preparado todo o terreno. O Comey tem um viés totalmente democrata e anti-Trump. E o Robert Mueller, quem é? Idem. Alguém que vinha totalmente com esse mesmo viés, pegou o bastão e tocou a ficha. Ou seja, o circo todo do suposto conluio estava montado e tinha agora alguém que encheu de esperança todo o establishment, todo o Partido Democrata, todos os liberals, toda a mídia, né, de que, de uma vez por todas, quando saísse o relatório do Mueller, ia ser a pá de cal e o ponto final do Trump. Né? Ele seria, inclusive, preso. Muitos falaram isso. Impeachment certo e acho que ele acaba preso. Pois bem, no dia 28 de julho de 2017, o Wall Street Journal, o jornal do qual a Kimberly Strassel é membro do board, né, foi o primeiro a sugerir, então, só aí, né, que o DNC, o Diretório Nacional dos Democratas, estaria por trás, que era comandado pela Hillary, né, do documento que era a origem de toda essa investigação, vamos lembrar. Né? Ela escreveu uma coluna chamada Who Paid for the Trump Dossier? Né? Quem pagou pelo dossiê do Trump? E lançou para a ideia, né, Food for Thought, a ideia. E se foi o próprio Comitê Nacional Democrata da Hillary, da campanha da Hillary, quem produziu esse dossiê para tentar, de alguma forma, incriminar o Trump. Depois foi comprovado que era exatamente esse o caso. Ou seja, resumo da ópera até aqui. Os democratas estavam pagando para coletar evidências de uma suposta de um suposto conluio, de uma suposta orquestração entre o Trump e os russos, sendo que isso foi usado contra o Trump e foi produzido pelos próprios democratas. Eram eles que estavam, inclusive, por meio do ex-agente do MI6, mantendo laços próximos com os russos. Né? E em outubro foi provado, então, que era exatamente o DNC que estava pagando por isso. Veja, o papel político do FBI já é algo sem precedentes nessa perseguição à equipe do Trump. O elo que essa turma toda, peças chaves das investigações, tinham com os democratas é algo que torna ainda mais escandaloso isso tudo. Tá? Tanto o James Comey como o Clapper e o Brennan, que são outros nomes importantes nessa história, tornaram-se, logo depois de sair desses cargos públicos, comentaristas políticos que passaram a endossar totalmente a narrativa de conluio. O Adam Schiffer, que é do Partido Democrata, né, chegou a falar que ele, que foi da CIA, chegou a falar que tinha informações sobre o conluio e martelou isso durante anos na imprensa. O Brennan, um dos citados, virou um analista da NBC, que é uma mídia mainstream de esquerda. O Clapper foi para a CNN, que chama-se de Clinton News Network. Né? E
ambos passaram a detonar o Trump desde sempre. E o Comey, desnecessário dizer, né, virou um queridinho dos democratas, sendo que antes os democratas queriam fritá-lo, porque ele acabou aceitando aquela história de abrir a investigação do servidor da Hillary na véspera da eleição, e muitos, inclusive a Hillary, acusam ele pela derrota, né? O Comey, enfim, escreveu livro, deu várias entrevistas e passou a ser o maior garoto propaganda contra o Trump do Partido Democrata. Então, veja o grau de promiscuidade entre figuras-chave do staff que atuou nas investigações do suposto conluio do Trump com os russos e o que eles já pensavam antes em relação à visão política de mundo e o que eles foram corroborar depois de forma aberta e escancarada. Perderam, inclusive, a tentativa. Nem ruborizavam mais, né? Perderam qualquer tipo de tentativa de simular uma imparcialidade e tudo mais. Pois bem, o Miller gastou pouco mais de 2 anos nessas investigações, sem precedentes na história americana, consumiu mais de 30 milhões de dólares do pagador de impostos, intimou mais de 500 testemunhas para depor, contratou quase 20 advogados e depois de tudo isso, num relatório de centenas de páginas, o que temos? Vento, pastel de vento. Pega mal algumas coisas ali para o Trump, é o estilo dele, alguma coisa parece tipo assim uma reunião, se for vazada, que xinga, que pode parecer que está ameaçando o ministro, pode ser, né? É o estilo do sujeito, a gente sabe. Mas crime nenhum. Tanto é verdade que o relatório não acusou formalmente o presidente de qualquer crime. Foi uma ducha de água fria, um anticlímax danado na narrativa toda da imprensa e dos democratas, né? E a decepção deles é a maior prova de que o relatório não conseguiu produzir nada. E aí começaram a partir para outras coisas. Então, temos que... Não foi escutado certas pessoas, tem que investigar mais, tem que não sei o quê, uma obstrução do trabalho do Congresso. E aí conseguiram abrir um pedido de impeachment que foi aprovado na Câmara, mesmo sem basicamente nada, por causa da história com a Ucrânia depois e tudo mais. Quer dizer, era um grupo em busca de um pretexto para passar o Trump por um processo de impeachment sem encontrar motivo. Isso está cada vez mais claro para qualquer um que analisa os dados que vêm à tona nos Estados Unidos sem muita paixão ou torcida, né? Que não é o caso da mídia mainstream, infelizmente. E era, vejam só, a primeira vez, tá, que um conselho especial lançava uma investigação de contra-inteligência tão abrangente assim dentro do país. Isso é muito importante deixar claro, porque o Miller contou ali com um grau de poder arbitrário que não se tem notícia. E isso já é uma coisa que abre um precedente perigoso e justifica por que o grupo da resistência ao fascismo, suposto fascismo, acaba representando uma ameaça e causa um estrago muito maior às instituições do que qualquer arroubo autoritário de Trump ou companhia, né? Imagina agora o poder que tem na mão essa turma para investigar quem quiser, da forma que quiser e tudo mais, né? Talvez chamar ministros militares para depor, nem que seja na vara, né? Condução coercitiva que não quiseram para o Lula e em tempo recorde, célere, uma celeridade que nunca se viu no Supremo Tribunal Federal, né? Em 5 dias tem que depor, e está aí o Renan Calheiros até hoje, e o Rodrigo Maia até hoje sem ser ouvido, né? Então, a resistência ao suposto fascismo, e é inevitável traçar esses paralelos, né? Acaba representando um perigo muito maior para as instituições do que esses tais fascistas, entre aspas, né? Então, o Miller teve todo o poder imperial do mundo, todos os recursos ao seu dispor, intimou quem ele quis para depor e produziu pastel de vento, né? Bom, mesmo o Washington Post, de novo, volto porque é acima de suspeita, né? Um jornal insuspeito, mesmo o Washington Post teve que admitir, num artigo de março de 2018, né, que 13
Vejam só para vocês entenderem o grau de partidarismo. 13 dos 17 membros do Miller, do Robert Miller, tinham, de forma prévia, sido registrados como democratas. Registrados. Né? 9 deles tinham feito doações aos democratas. E 6 tinham feito doação direta a Hillary Clinton. Isso é uma equipe absolutamente imparcial, isenta, que está investigando fatos, né? Vamos crer. O Miller incluiu vários e-mails no relatório que colocavam o Trump não sob uma luz de crime, mas em uma luz não muito favorável, chamemos assim, né? Mas vejam só, ele ocultou vários e-mails que mostravam que havia inúmeras tentativas de aproximação ou de suborno, ou de tentativa velada, porque essas coisas nunca são assim, né? Você aceita ser comprado, mas agentes russos, diplomatas russos, tentando se aproximar da equipe de campanha do Trump para oferecer serviços, prestação de serviços questionáveis, e que foram declinados. E isso não apareceu. Esses e-mails não constavam no relatório. Vão vendo o grau de narrativa partidária, né? Como a gente vive num clima de guerra de narrativas. E nada disso chega na ponta final. É muito difícil, né? Se depender da mídia mainstream, né? Pois bem, quanto mais a mídia batia nessa tecla, então, de conluio, mais absurda parecia essa tese conspiratória à medida que quem quisesse ia correndo atrás desses dados que iam sendo revelados, né? Essa história que eu fiquei de aprofundar um pouquinho mais do encontro na Trump Tower, né, do filho do presidente, pois bem, a Veselnitskaya é uma cantora, né? Então, veja só que coisa curiosa, né? O conluio incrível da equipe do Trump com os agentes russos sob ordens do Putin para desestabilizar as eleições e forçar a vitória do Trump, né? Tinha sido feito da seguinte forma, tá? Atentai para isso, tá? Um oligarca russo que estava operando por meio de uma cantora internacional, que estava operando por meio da sua relações pública, que, por sua vez, estava operando por meio de um advogado que marcou reuniões com o filho do presidente Trump no Trump Tower para desenhar toda essa mega operação de conluio de filme de 007, né? Então, essa era uma das grandes evidências que eles tinham. A mídia martelou muito nesse encontro que o filho do presidente teve com russos no Trump Tower. E quando você vai ver a cadeia, é mais ou menos isso que eu falei. É mais ou menos não, é isso que eu falei, né? Agora, fast forward, chegamos a hoje. Por que esse assunto voltou à tona se tudo que eu falei aqui tem meses, né? O caso contra o general Flynn, Michael Flynn, foi derrubado essa semana agora, que passou por falta de provas, né? O Obama reclamou, o Trump celebrou e começou a digitar Obamagate, hashtag Obamagate, né? O maior escândalo da história da política americana e tudo mais. E por quê, né? Bom, em primeiro lugar, é preciso notar que o procurador-geral, William Barr, é um cara muito sério. E é tido como muito sério e isento, imparcial. Alega-se, e acho que fica claro com os fatos isso, de que o Michael Flynn foi framed, como eles chamam, né? Foi enquadrado, não é a melhor tradução nesse caso, mas ele foi armado. Houve uma armação contra o Flynn para que ele pudesse se tornar um ativo do FBI na investigação que eles queriam abrir e abriram contra a equipe do Trump da campanha. E por quê? Porque o Michael Flynn teve e tinha encontros regulares
com russos e com diplomatas russos. O general 3 estrelas, com passado, inclusive, nessa área de inteligência, era cotado para assumir um cargo de inteligência no governo Trump. Era óbvio que ele ia conversar com russos. E tinha uma sanção do governo Obama ao país, à Rússia. Então, mais óbvio ainda que alguém como ele fosse conversar, que era cotado a assumir um cargo importante no governo Trump, fosse conversar com diplomatas russos. O que está acontecendo? Qual é a visão do Trump? Né? Nada absurdo, nada ilegal. Tudo pode ser transparente aqui. O fato é que ele mentiu sobre o encontro. E isso acendeu ali uma luz alerta, levantou fumaça. Só que tem uma coisa interessante que a gente precisa ter em mente aqui, que é o seguinte: você mentir sobre um encontro não faz o encontro em si criminoso. O FBI pode me perguntar: você comeu sorvete de chocolate ontem? Eu falo, não. Eu comi. Mas eu comer sorvete de chocolate não é crime. Entendam a diferença. Então, ele foi pego nessa mentira, sabe-se lá, ele não quis falar, não lembrou, não quis, mentiu, admitiu que mentiu depois e assumiu um crime menor, porque estava sendo muito pressionado, tá? Porque era o ativo escolhido, ou para ser delator, ou para chegarem por meio dele e das investigações, espionagem, escuta e tudo mais no Trump, que eles estavam seguros que era o comando do conluio, né, do tal conluio. Pois bem, usaram até contra o Michael Flynn, só para vocês terem ideia da gravidade da coisa, um tal de Logan Act. Logan Act é um troço que tem mais de um século de vida, que caiu em desuso e que nunca foi usado, né, porque é uma relíquia, um resquício do arcabouço legal que ficou na lei só porque foi esquecido, porque ninguém usa. E o que é isso, né? É uma lei federal, né, que diz que criminaliza, né, negociação por cidadão americano não autorizado com governos estrangeiros, quando tem uma disputa com os Estados Unidos. Veja, o Flynn não era do governo ainda. Depois ele acabou ocupando um cargo por 1 mês e pouco, 2, de assessor de inteligência. Então, ele não tinha sequer condição de negociar, o governo ainda era do Obama. Estava na campanha. Ele não tinha condição de negociar com os russos, nada nessa época. Então, usaram o Logan Act para pressionar o Flynn, de que ele podia ser acusado de um crime, que ele ia se ferrar e tudo mais, para poder tê-lo nas mãos como um ativo para chegar no Trump. Tá? Quando tudo isso ficou claro, foi quando a investigação sobre o Flynn teve que ser derrubada. O que aconteceu agora. Tá? Então, isso é o quadro que nós temos hoje. Chegamos hoje. Né? Então, derrubaram as acusações contra o Flynn, gente séria, por perceber que era tudo fumaça, que armaram contra o cara para chegar no Trump, né? E que não há nenhum tipo de prova ou indício de que ele tenha cometido crime. Pois bem, novos documentos. E aí onde é que entra o Obama? É o que está faltando para fechar aqui e abrir para as perguntas. Onde é que entra o Obama nessa história? Bom, novos documentos mostram que James Comey manteve o seu superior direto do Departamento de Justiça no escuro em relação às investigações sobre o general Michael Flynn. Isso veio à tona agora. Quem era a Attorney General na época? Sally Yates. E Sally Yates teria dito, então, nesse relatório que veio à tona, que foi divulgado, que escutou pela primeira vez que o time do Robert Mueller estava investigando Michael Flynn e o suposto conluio com os russos num encontro na Casa Branca. Num encontro de 5 de janeiro de 2017 na Casa Branca. De quem? Não foi Comey que manteve a sua chefe no escuro. Foi Barack Hussein Obama.
Então, essas revelações que estão vindo a público, com documentos que foram declassified, né, tirados do top secret, né, das notas de entrevistas do Robert Mueller com o time da Yates, inclusive, estão mostrando aí que podemos estar diante de um conluio, sim, mas um conluio com conhecimento, para dizer o mínimo, do ex-presidente americano, Barack Obama, em relação ao uso do aparato do FBI para investigar sem qualquer tipo de evidência hard, sólida, ninguém mais, ninguém menos do que o presidente eleito e seu time todo de campanha. Isso, meus caros, é o Obamagate. Isso, se for comprovado dessa maneira, faz mesmo o Watergate parecer fichinha, parecer uma brincadeira de escoteiro mirim do Nixon. Então, nós estamos diante de algo aqui grave. E a imprensa, senhor Caio Blinder, né, Blinds ou Blinder e companhia, ficam desmerecendo como cortina de fumaça para os problemas da pandemia, da perda de popularidade do Trump. Não, não. Nós estamos falando aqui de coisas muito sérias e, ao contrário do dossiê do GPS Fusion, pago pelos democratas, isso tudo está vindo à tona com base nos relatórios dos próprios investigadores que são alinhados aos democratas e que tentavam incriminar o Trump. Percebe? A materialidade tão maior disso, que está apontando para um potencial conluio dos democratas contra um presidente eleito e que contou com a ajuda da mídia. Isso é grave, muito grave. E tem mais coisas, eu deixei de fora. Eu deixei de fora, por exemplo, as trocas de mensagens da Lisa Page, uma advogada do FBI, com o seu amante, Peter Strzok, que ela, angustiada com a possibilidade de vitória do Trump, falava com seu amante, e agora? E se ele vencer? E se esse cara vencer? E ele acalmou a amante dele, dizendo, calma, nós não vamos deixar que isso aconteça. Nós não vamos deixar que isso aconteça. O sujeito do FBI. Temos outros casos, né? Gostam de repetir que o Obama não tem escândalos nos seus 8 anos de gestão. Benghazi, tiveram ocultação de informações relevantes que levaram à morte de um embaixador americano, virou filme, aliás, muito bom. O IRS, que é a Receita Americana, perseguindo grupos, 400 e tantos grupos ligados a conservadores. Imagina o que é você usar a Receita Federal como instrumento de perseguição política. Parece coisa de Republiqueta das Bananas, de Brasil, talvez. Aconteceu nos Estados Unidos. O próprio servidor da Hillary Clinton, o Eric Holder, né? Imagina que vocês falam de politização do DOJ, Procurador-Geral, PGR, Engavetador-Geral da República. Oh, meu Deus! Né? O Eric Holder se confessava o wingman do Obama. É o braço direito. É o cara que está lá para palpa toda a obra. Esse cara tinha que ter independência. Tivemos um encontro da sua sucessora, a Loretta Lynch, num avião com o ex-presidente Clinton, às escuras, sem agenda oficial, no auge do caso da investigação dos e-mails da Hillary. Mas isso é uma república, né, sem interferência política. Trump é a grande ameaça de politização do establishment, né, de usar o aparato estatal para benefício próprio, que é basicamente a definição de fascismo nesse aspecto, de patrimonialismo, pelo menos. Né? Então, veja, meus caros, que estamos lidando aqui com uma patota que envolve a cúpula
democrata e a cúpula da imprensa disposta a tudo para atingir seus objetivos. E esse é o grande perigo o alerta com o qual eu fecho a fala de hoje. O grande perigo do antifascista é que ele jura estar combatendo a maior ameaça que existe, as liberdades e a democracia, o fascismo. E, para isso, vale tudo. Então, ele cai naquela máxima revolucionária leninista de que você justifica quaisquer meios porque você tem nobres fins. O grupo mais parecido com métodos fascistas que temos hoje nos Estados Unidos chama-se Antifa, antifascismo. É a Antifa que usa máscara, roupa preta, vai para frente de universidade, incendiar tudo, atacar tudo, quebrar tudo, intimidar e impedir uma palestra de alguém conservador, moderado, como um Ben Shapiro. Quem é fascista? O Ben Shapiro? Não. Ben Shapiro não tem nada de fascista. A Antifa é fascista. O Churchill já alertava que os fascistas do futuro vão vir com a roupagem de antifascistas. Profético. Então, hoje, a maior ameaça que existe às instituições americanas chama-se o grupo de resistência ao suposto fascismo que Trump representaria. Quem é esse grupo? A imprensa, que lança a mão dos métodos mais ridículos de campanha política partidária para atacar o Trump, em vez de fazer análise ou reportagem, e o Partido Democrata, que lança um impeachment sem qualquer base, que vota tudo para tentar prejudicar o governo, sem qualquer interesse nacional, que demonstra a cada minuto que passa ter uma única meta: destruir o governo, tudo pelo poder. Quem é uma ameaça maior à democracia americana? Com vocês, a resposta.